Olá, eu sou o William, estudante de mestrado do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, na Universidade de São Paulo. Sou orientado pelo professor João Luiz Garcia Rosa e vou apresentar o meu trabalho que se intitula Classificações de sinais de EEG para a detecção da doença de Alzheimer. Gostaria de começar pelo sumário. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre interface cérebro-computador, passando para potenciais relacionados a eventos, doença de Alzheimer e, por fim, sobre o projeto. Então, sobre interface cérebro-computador. Bom, uma interface é algo que permite a comunicação entre duas partes comunicantes. Então, uma interface cérebro-computador fica óbvio que ela permite a comunicação entre o cérebro e o computador. Quando essa comunicação é feita no sentido a partir do cérebro para o computador, ela é realizada através de sinais cerebrais. Já no sentido contrário, ela é feita através de impulsos elétricos. Para o meu trabalho, será realizada apenas a comunicação no primeiro cenário, do cérebro para o computador. E dessa forma, é necessário utilizar alguma técnica de gravação desses sinais cerebrais. Das técnicas existentes, podem ser categorizadas em três categorias básicas, que são invasiva, semi-invasiva e não invasiva. As duas primeiras utilizam cirurgia para serem realizadas. Eletrodos são implantados dentro do cérebro do paciente. Então, para a computação e para o meu trabalho, é mais interessante a terceira categoria, não invasiva. E dentro desta, esse trabalho utilizará a técnica chamada eletroencefalografia. A eletroencefalografia é um método de monitoramento eletrofisiológico que registra a atividade elétrica cerebral. Ela é realizada através do posicionamento de alguns eletrodos no couro cabeludo do indivíduo que irão gravar e salvar dados, gerando um eletroencefalograma, um EEG. Note que a mesma sigla, EEG, serve tanto para eletroencefalograma quanto para eletroencefalografia. Então você precisa determinar o significado dela através do contexto. Bom, as vantagens de utilizar a eletroencefalografia são a alta resolução temporal, o baixo custo, a facilidade de aplicação e o fato de que ela não exige cirurgia, né, por ser um método não invasivo. Bom, passar um pouquinho para potenciais relacionados a eventos. Os potenciais relacionados a eventos, ou ERP, é uma técnica bem poderosa que auxilia na exploração do cérebro humano. Através da eletroencefalografia, são estudadas as alterações no comportamento cerebral provocadas por estímulos externos, que podem ser visuais, auditivos, entre outros. Essa técnica permite acompanhar a evolução cerebral, detectar anomalias, entender melhor o funcionamento funcionamento do processo cognitivo humano. Essa imagem mostra alguns componentes ERP. Um componente ERP é algum padrão encontrado no comportamento do cérebro humano logo após um estímulo. Por exemplo, o componente N1, ele define a primeira deflexão negativa na voltagem das ondas após o estímulo. Já o componente P3 é definido pela terceira deflexão positiva após o estímulo. Note que a nomenclatura se define, então, utilizando o P ou N para positivo ou negativo e um número que define a ordem que aquele componente aparece. Existe outro tipo de nomenclatura na literatura que não utiliza um número de ordem, mas sim o tempo em milissegundos aproximado que ele ocorre. Então, por exemplo, o componente P3 também é chamado de P300, por se iniciar mais ou menos em 300 milissegundos. O mesmo vale para o N2, chamado de N200, e o N1, que às vezes é chamado de N170, sendo este aí um pouco diferente da coincidência que acontece nos outros. Bom, saindo um pouco do âmbito da computação, vamos falar um pouco sobre doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável que se agrava com o tempo e afeta predominantemente idosos. Ela se apresenta como uma demência, uma perda de funções cognitivas, causada pela morte de células cerebrais. Se diagnosticada no começo, é possível retardar o seu avanço e controlar a mais os seus sintomas, melhorando assim a vida do portador. Sua evolução pode ser separada em três estágios, sendo estes leve, moderado e severo. No primeiro estágio, estágio leve, os sintomas são perda de memória, dificuldade de aprendizagem, desorientação espacial, alteração de humor e entre outros.
Esse estágio também pode ser conhecido como comprometimento cognitivo leve, e ele é comum para o início de outras anomalias cerebrais, não apenas o Alzheimer. Na segunda etapa, o paciente apresenta sintomas como afasia, dificuldade na fala, dificuldade em realizar a tarefa simples, como se vestir, perda parcial da capacidade de reconhecimento, alucinações, ilusões, entre outros. Na terceira e última etapa, a etapa mais severa, o paciente geralmente fica totalmente incapaz de se comunicar e realizar movimentos, ficando dependente apenas de cuidadores. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o projeto que vai juntar todas as informações apresentadas até então. Na literatura atual, vários trabalhos estudam as alterações nos dados de ERP em pacientes portadores da doença de Alzheimer, e algumas diferenças são notadas. Por exemplo, se notou que a amplitude do componente N200 é significantemente maior em pacientes com doença de Alzheimer do que em pacientes saudáveis. Também se notou que a latência dos componentes N200 e P300 são maiores, enquanto a amplitude do componente P300 é menor em portadores da primeira etapa da doença de Alzheimer, a CCL, o comprometimento cognitivo leve. Notou-se também que a latência do componente P300 consegue refletir de uma forma bem sensível o declínio no processo cognitivo de um paciente. Então, ele pode ser usado para acompanhar como o processo cognitivo de uma pessoa portadora de doença de Alzheimer se prejudica com o tempo. Assim, o meu trabalho tem o objetivo de classificar os sinais de EEG relacionados à doença de Alzheimer, além de determinar a possibilidade da evolução do comprometimento cognitivo leve para a doença de Alzheimer, utilizando o EEG e potenciais relacionados a eventos. Baseado na hipótese de que é possível classificar EEGs relacionados à doença de Alzheimer através de potenciais relacionados a eventos, permitindo acompanhar a degradação cognitiva do portador, além de analisar a possibilidade de evolução do comprometimento cognitivo leve para a doença de Alzheimer, quando esta ainda não foi diagnosticada. O método experimental ainda está em fase de definição, mas já são estudados alguns possíveis classificadores, como as redes complexas ou conjuntos K, e é sabido que os EEGs serão provindos de bases públicas que contenham eletrocefalogramas de pessoas saudáveis e de pessoas portadoras da doença de Alzheimer. Assim, os resultados esperados são a classificação de EEGs relacionados à doença de Alzheimer, com uma acurácia preditiva semelhante à literatura, enquanto se possa predizer a evolução da primeira etapa, do CCL, para a doença de Alzheimer, para suas etapas mais severas, além de medir a degradação cognitiva em portadores da doença de Alzheimer. Bom, a bibliografia eu deixo aqui disponibilizada, e assim eu termino minha apresentação. Fico disponível para responder perguntas, que podem ser postadas tanto na descrição deste vídeo como enviadas por e-mail para william.rosa@usp.br, e agradeço pela atenção.